A gente sabe que para depressão, por exemplo, existem drogas que ajudam, né? Existem drogas que ajudam também nesse tipo de coisa, pra um psicopata, pra um narcisista, alguma coisa assim? O jeito que... Ainda que seja, sei lá, um CBD. Então, o jeito que esses transtornos de personalidade funcionam é que não tem nenhuma droga específica. Mas... pessoas que têm transtorno de personalidade não têm só transtorno de personalidade. A pessoa tem transtorno de humor, tem transtorno neurológico, transtorno de personalidade. Ninguém chega a ter um transtorno de personalidade super saudável das outras formas. Tá. Então, você vai pegar uma pessoa lá, tem transtorno de personalidade narcisista, também tem TDAH, viu? Pessoas que têm TDAH, dependendo da pesquisa, tem 10 a 25 chances mais... 10 a 25 vezes mais chance de ter transtorno de personalidade narcisista. Então, trata o TDAH. Vamos ver se isso ajuda, né? Então, a pessoa trata o TDAH dela, que ela pode ter, ela trata a depressão dela com algum medicamento que ela pode ter, mas a personalidade dela, que é o núcleo de eu não valho nada, eu sou o melhor, eu não valho nada, eu sou o melhor, eu não valho nada, eu sou... Essa é a experiência interna do narcisista. Aquilo a pessoa continua sentindo, não tem um medicamento para isso, Tá. entendeu? Isso é terapêutico, isso é tratamento. E, assim, você fez uma pergunta interessante. Uma das... Aqui é bem polêmico o que eu vou abrir para você, inclusive ilegal, tá? Mas já que você perguntou, uma das narcisistas que eu entrevistei, a Tessa do canal Spirit Narc, o colapso dela foi interessante. Ela usou psicodélicos. Ela foi lá tomar um shrooms, um cogumelinho lá. Dependendo de onde ela tá, é legal, né? E aí, o psicodélico mostrou para ela o falso eu dela. E mostrou para ela o que estava por trás do falso eu dela. Foi aí que teve o colapso. Aí ela pensou, caralho, não, tudo bem, amanhã tá tudo certo, amanhã eu volto a ser grandiosa, não, tudo bem, essa vergonha avassaladora, essa vontade de matar, tudo bem, tá tudo certo, amanhã eu volto. Acordou, continuava na bad trip lá. Não, amanhã eu volto. Ela ficou 11 meses. Numa bad trip constante. Numa bad trip constante, que a psique dela falou, eu não vou deixar você voltar a ter um falso eu. Olha só o que você é quando você colapsa, olha quando você colapsa. Pô, mas será que isso é saudável também? Então, não. É que ela não ficou. É por isso que eu falei, isso é muito polêmico. Gente, pelo amor de Deus, narcisistas não saiam tomando psicodélicos. Pelo amor de Deus, ninguém tá falando isso, não é isso. É que você falou de medicamento, né? Claro que ela não ficou tomando, não é isso. É que ela teve uma bad trip que durou 11 meses. Né? Que ela ficou entrando e saindo da bad trip. Mas fez ela entrar em colapso por tempo suficiente para ela perceber... Talvez eu precise de um tratamento. Exatamente. Agora, por que eu mencionei isso? Eu entrevistando ela, o que droga faz? Droga te permite acessar outros estágios de consciência. É verdade. Correto? O que é um transtorno de personalidade? O transtorno de personalidade é o seguinte... Eu, numa idade muito cedo, senti uma dor muito, muito, muito grande. Eu tenho que me proteger. Qual vai ser a minha defesa? A grandiosidade. Eu tenho uma muralha. Nada penetra. Nada penetra. Aquele narcisista que eu falei, não, mas eu só acredito em coisa que eu já vi. Se eu não entendo, então não funciona. Eu tô aqui dentro. Nada entra, nada entra, nada entra, nada entra. Tem uma parte da personalidade da pessoa que pode sentir empatia, mas ela não sabe, porque nada entra. Aí o psicodélico... Nossa, isso é empatia? Nossa, é assim que uma pessoa sente quando ela sente culpa? Eu tô sentindo culpa pelo que eu fiz com você. Nossa, culpa é horrível. Nossa, então é assim que uma pessoa sente. Eles acessam as emoções que estão bloqueadas para a personalidade deles há muitos anos. E por isso que eu tô mencionando a questão do psicodélico. Muito interessante. Porque se você só usar de um jeito doido, né? Você vai ter uma bad trip de 11 meses. Mas eu penso... Não vão tomar psicodélicos de forma adoidada. Isso. Só deixar muito claro, gente. Sem ayahuasca. Oi. Eu te perguntei antes de começar também, que, você já sabe quando um cara é narcisista, né? Ele vai falar contigo, tu já manja de tanto que tu estudou. E aí você disse que não é exatamente assim, né? Que você precisa, às vezes, de um convívio um pouco maior, né? Com os caras e tal. Então não dá pra falar assim, chamar um cara de narcisista porque ele teve uma fala que pode ser um pouco narcisista, mas não é assim, né? Não é assim. Claro que existem coisas que... Existem pessoas que são narcísicas de uma forma mais óbvia e rotineira. Aí, para quem tem o olhar, esse conhecimento especializado, você consegue perceber. Mas
Não é todo narcisista que é assim. Muitos narcisistas são super sutis. Então, no início, eles podem ser super charmosos, super inteligentes, parecer ser gente fina. Inclusive, no DSM-5, e o DSM é a bíblia dos psiquiatras, dos psicólogos, porque lá tem a lista dos transtornos mentais, correto? Então, junto com o CID, é uma literatura muito usada especificamente para diagnosticar. Então, no DSM-5 aparece o transtorno de personalidade narcisista. E aí, no fundo dessa mesma literatura, tem a seção 3, que é o modelo diagnóstico alternativo para transtornos de personalidade. O que é isso? O próprio DSM olhou para o seu jeito de diagnosticar e falou: Vige, a gente está atrasado, hein? Vamos criar uma proposta diagnóstica diferente? De repente, nas próximas publicações, a gente vai inserindo esse modelo alternativo. E por que isso tem a ver com a sua pergunta? Nesse modelo alternativo, uma das características do narcisista é doar de si de forma transacional. Então, por que isso tem a ver com a sua pergunta? Imagina se conhece uma pessoa que faz um monte de favor para você, que é simpático, sorridente, te ajuda de todas as formas possíveis. Você não vai achar pouca pessoa bondosa, mano. Só que isso é um dos sintomas de alguns narcisistas. Por quê? Porque imagina que você acha que se a pessoa conhecer quem você é de fato, ela vai te abandonar, porque você não é digno de amor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar garantir minhas chances de não ser abandonado, né? E uma das formas de fazer isso é fazer muitos favores. Significa que existem narcisistas com a autoestima muito baixa. Na verdade, é por isso que o modelo alternativo foi criado. Por quê? O entendimento errôneo que o povo tem, e não é culpa das pessoas, porque está no DSM assim. Quando você vê lá os critérios diagnósticos oficiais, padrão tradicionais do DSM, tem coisas como grandiosidade, necessidade de ser o centro das atenções, se sentir especial e achar que só pessoas especiais podem entender você, arrogância, explorar os outros, inveja crônica ou sentir que os outros sentem inveja de você. Então você lê isso, grandioso, explorador, não sei o que, você pensa, o cara se acha, né? Ele só se acha, não tem baixa autoestima. Só que conforme as pesquisas ao longo das décadas, de mais de 100 anos de estudo de narcisismo que tem por aí, o pessoal começou a perguntar. Cara, por exemplo, o Kohut, que é um dos grandes especialistas em narcisismo, ele... Olha, essa definição de narcisismo aí não condiz com os meus pacientes. Meus pacientes até são grandiosos, isso, aquilo, mas eles também relatam sentir um profundo vazio interior. Que eles relatam que eles se sentem um oco, que não tem existência nenhuma, que eles são a própria escuridão, que eles não têm autoestima nenhuma. E aí foi se atualizando a partir dos anos 70 o conceito do narcisismo. Então, o modelo oficial do DSM ponta o narcisista como alguém que não tem baixa autoestima. Ele se sente, ele sabe que ele é. O modelo alternativo, que na verdade está mais atualizado, demonstra que o narcisista é tão inseguro que ele depende totalmente ou quase totalmente de pessoas externas para validar a autoestima dele, senão ele entra em depressão. Interessante. De tão baixa que é a autoestima dele. Narcisista oscila. Ele oscila entre eu sou incrível e eu não sou ninguém. Mas o eu sou ninguém, geralmente ele tá sozinho, eu suponho. Depende. Como é que funciona? Quando a gente fala de narcisistas, a gente está falando sobre dois perfis na mesma pessoa em proporções diferentes. Então, por exemplo, grandiosidade é o eu sou incrível, eu sou maioral, eu sou melhor que todos, correto? E vulnerabilidade é eu sou pior, eu não tenho valor, eu sou nada, correto? Agora, uma pessoa pode ter sua grandiosidade explícita. Isso significa que em público ela age de forma grandiosa. Mas ela pode ter sua grandiosidade oculta. Isso significa que em público ela pode ser assim. Sim, nós somos irmãos da igreja, nós ajudamos todas as pessoas e os animais, porque humildade é muito importante. Mas no fundo, se vocês tivessem sido escolhidas por Deus como eu fui. Então, para essa pessoa, a grandiosidade dela não está explícita, está oculta. Da mesma forma... Tu fez Wolf Maia? O que é isso? A escola de atores? Não, mano.
Eu Porque tô sou curtindo os muito personagens. expressiva, Eu tô cara. curtindo os personagens. Eu só sei me expressar assim. Eu tô gostando, maneiro. E aí, Tô entendendo. a vulnerabilidade, que é a parte de eu não tenho autoestima, isso também pode ser explícita ou encoberta. Quando é explícita, a vulnerabilidade oculta pode estar naquele cara grandioso explícito. Então, publicamente ele tá, isso aí, eu sou incrível. E internamente ele tá, por que aquele cara tá com uma mulher mais bonita do que eu? Eu merecia ela. Porque a vulnerabilidade dele ele não mostra. Mas já tem o perfil de narcisista que tem a vulnerabilidade explícita. Então, por exemplo, ai, realmente eu sou a pior mãe do mundo. Ai, então eu vou ficar sozinha nesse final de semana só porque você quer sair com seu namorado. Ai, se eu fosse uma mãe melhor. E, na verdade, ela tá te manipulando e a vulnerabilidade dela tá muito pra fora, porque é isso que ela especificamente usa pra conseguir o que ela quer dos outros. Tô entendendo. Tá? Então depende, a vulnerabilidade ou a grandiosidade, ambas podem estar explícitas Faz todo sentido. ou ocultas. Tô entendendo. Talvez eu tenha, então, lidado com pessoas Começa a ficar mais claro, né? Começa a ficar um pouco mais claro. Assim, E assim, no meio dessa... Não no meio, mas assim, se relacionando com pessoas assim, então, por exemplo, os filhos. Então, sei lá, os parceiros, então, um primo, um amigo, qualquer coisa assim. E, cara, o teu trabalho que você falou que é cuidar dessas pessoas aí, existe uma queixa que é recorrente? Como é que funciona? Como é que esses caras descobrem que eles estão precisando cuidar disso daí também? Você fala, não os narcisistas, as Não. pessoas em torno. Isso. Tá, beleza. Bom, honestamente, até esse assunto se tornar popular, as pessoas não sabiam. Simplesmente não sabiam. E eu te falo uma história que eu conto, é que 10 anos atrás, eu descobri sobre narcisismo 14 anos atrás. O que aconteceu? Porque eu entrei num relacionamento com o famoso narcisista maligno, que é o narcisista que também é psicopata. Nossa! Aí eu fiquei totalmente sem personalidade, eu voltei pro Brasil, eu pesquisei por que eu tava com aqueles sintomas, começou a aparecer transtornos... É isso que acontece, Tariana? As pessoas, elas se anulam, quem tá em volta se anula. É isso que acontece? Não só isso, muitas coisas se acontecem. A pessoa se anula e ela O que aconteceu contigo, vai? Assim, eu vim de um sistema familiar narcisista, né? Então, eu não entro muito em assuntos com relação à minha mãe, mas esse é o rolê dentro de casa, correto? O que me fez me alertar com relação a isso foi que eu me envolvi com esse cara. Tá. E foi muito pouco envolvimento. E eu fiquei... Quando eu voltei pro Brasil, eu tentava descrever o que eu sentia. E eu ia no Dr. Google, né? Não tenho personalidade. Estou muito confusa o tempo todo. Não consigo dormir, tenho pesadelos. Tenho ataques de pânico. Tenho dificuldade em saber o que é e não é real. Sinto culpa avassaladora o tempo todo, não consigo identificar por quê. E eu comecei a listar os sintomas. Aí começou a aparecer esse tal de transtorno de personalidade narcisista. Transtorno de personalidade narcisista. Transtorno de personalidade narcisista. E eu comecei a me aprofundar naquilo... E estudar de todas as formas possíveis, e eu não acreditava, né? Porque, tipo, você não vai acreditar. Você acha, exagero, não viaja. Até parece, os outros são psicopatas e narcisistas. Você entendeu? Entendi, mas assim, os teus sintomas, eles eram excepcionais também, Sim, né? eram excepcionais. E quando eu comecei a estudar o transtorno de personalidade narcisista, por causa desse parceiro, eu tive esses vários flashbacks da minha mãe. Entendi. Né? Então, beleza. Aí eu entendi, passei por um processo lá. Eu esqueci até a tua pergunta. Por que a gente começou a falar sobre isso? Como é que... O que acontece com as pessoas que sofrem com... Sim. Que convivem com sim. essas pessoas, Certo. né? Com os narcisistas e tal. E Então, o que acontece? Lembrei agora, perdão. Então, aí eu tentei buscar terapia. E eu fui em psicóloga. Eu fui em psicóloga que escrevia sobre narcisismo, porque eu consegui achar uma na internet, 10 anos atrás. Eu fui em constelador, tipo, sabe, de constelação familiar. Eu fui em terapeutas holísticas, não sei das quantas, eu fui numa cacetada de pessoas. Peraí, rapidinho. Tu foi na constelação familiar, tá ligado? Cara, eu fui.
Porque eu fiquei E pensando... você é a primeira pessoa que eu conheço que foi na constelação familiar. Eu fui, porque eu pensei, eu tenho que tratar esse negócio, tem a ver com família. Eu nem sei o que é constelação familiar, mas não tá funcionando com esses outros profissionais. E o que eu percebi 10 anos atrás, quando eu tentei isso, é que não interessava a linha da pessoa. A pessoa podia ter doutorados, não sei o que, ser super acadêmico, ou podia ser da constelação familiar, ou de outra coisa. Cara, eu não conseguia falar sobre o que eu estava passando. Porque o assunto, e ainda mais que mencionava a palavra mãe, aquilo era tão tabu para os terapeutas que eles me olhavam com nojo. Eles interrompiam a minha fala, eu não conseguia nem descrever. Tipo, olha, então tô passando minha mãe, mas sua mãe fez o melhor que ela pôde. Não, eu concordo. Minha mãe, de fato, fez o melhor que ela pôde, mas já que eu estou aqui tratando os meus traumas, você tem que ir do lado da sua mãe. Não, realmente, a minha mãe realmente sofreu na vida. É que como ela não tá fazendo terapia e eu estou, eu queria só uma ajuda. Mas você tem que entender que mãe não sei o quê. E, tipo, ninguém tá invalidando o papel difícil da mãe, ou do pai, ou do não sei o quê. Eu só queria tratar meus traumas, cara. E simplesmente não tinha profissional. Por isso que, na época, era isso que acontecia com as pessoas. Elas ficavam cheias de sintomas, elas não entendiam por que elas tinham aqueles sintomas, elas iam atrás de um terapeuta, independente da linha. Se elas descrevessem a situação, as pessoas não tinham embasamento teórico para entender. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.